João Barbeiro, o físico e o Boticário aprendiam o ofício de pai, acho que pai para filho, ou havia um local específico para o ensino? Professora, saudade de suas aulas. É um aluno Robson, seu. prazer ter você aqui, Robson. É, Então, geralmente o cirurgião barbeiro e o boticário aprendiam sim de pai para filho, até porque eram duas profissões, cirurgião barbeiro principalmente, né, que não tinha muita formação. O boticário físico já tem ali alguma formação, só que também existia a questão familiar. E o físico, quando a gente fala dos físicos, né, existia a faculdade de medicina, mas geralmente o físico vinha de uma família de físico, como a gente tinha falado antes, né? É, e o físico, ele, além de ter vindo dessa família, é importante a gente perceber que muitos físicos na Idade Média eram de famílias judaicas. Isso é uma coisa essencial para a gente entender, né, a relação do físico com o paciente cristão nesse período também. Né? Porque, na verdade, existia um antissemitismo muito grande na Idade Média. Os judeus não conviviam com os cristãos de uma maneira. Existiam bairros específicos, a chamada judiaria, que eram fechadas, encerradas em determinado momento da noite, só abriam de manhã. Então, as relações, os contatos, né, entre esse físico, que na maioria das vezes era um judeu, né, e os cristãos doentes, muitas vezes era um contato problemático. E essa era uma das questões, por exemplo, dos físicos durante o período antes dessa centralização, né? Muitos hospitais não tinham, desses pequenos hospitais descentralizados que a gente falou lá no início, não tinham físicos, e quando eles tinham, muitas vezes os cristãos não tinham muita, sabe, vontade de ser analisados por aquele físico, porque ele não era cristão, ele era judeu. Ele é judeu. Então, esse é um dado importante para a gente entender aí. Existiam físicos cristãos, é claro que existiam, mas a gente vai ter uma grande quantidade de físicos judeus, né, durante esse período.